Fala, moçada do curso de Astronomia Básica, preparação para a OBA, Olimpíada Brasileira de Astronomia e também lançamento de foguetes. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Taldo Carlos e este é meu canal criado especialmente para você, estudante de ensino fundamental e médio e que está se preparando para a OBA, a Olimpíada Brasileira de Astronomia. No final da aula, se você tiver dúvidas sobre o conteúdo aqui apresentado ou quiser fazer sugestões de novos temas que gostaria de ver por aqui publicado, deixe seus comentários que eu retorno sempre que possível. Moçada, outra coisa, se inscreve no canal, deixe seu like no vídeo e também não se esqueça de clicar no sininho para receber notificações de novos vídeos. Estou sempre postando material por aqui. Vamos à aula de hoje. Muito bem, moçada do curso de Astronomia Básica, preparativo para o OBA. Mais uma aula de astronomia para vocês. E na aula de hoje, Sistema Solar. Ou seja, essa aula ela tem o objetivo de apresentar para vocês a dinâmica do Sistema Solar, a ordem dos planetas, alguns dados físicos dos planetas, luas. Eu vou ter uma próxima aula para falar sobre elas. E esses dados físicos são importantes, eles caem bastante no OBA e também nas seletivas, então recomendo que você guarde aí alguns dados importantes. Uma coisa extremamente importante sobre o Sistema Solar, que, é claro, não é uma aula como essa que vai falar tudo sobre o Sistema Solar. Inclusive, eu vou ter uma aula um pouco mais para frente, que é sobre a formação do Sistema Solar, que é uma aula diferente, e também uma aula sobre a exploração do Sistema Solar sobre o homem, que também é algo bem diferente. Então, a aula de hoje ela tem o objetivo de mostrar as características físicas, as principais características físicas dos planetas, ordem de distâncias, esse tipo de coisa. Não vamos especificar informações ainda nessa aula, beleza? Então, mais uma apresentação e características físicas. Então, vamos à aula. Muito bem. Lembrando o seguinte, estrela, sistemas planetários constituídos da seguinte maneira. Você tem a estrela principal, e aí você tem os corpos que orbitam essa estrela. Os corpos que orbitam uma estrela podem ser vários, podem ser planetas, eles podem ser cometas, entre outros objetos. Agora, existe uma condição para que um corpo seja considerado planeta, o que vai ser diferente de cometa, falo um pouco mais para frente. Lembrando que corpo que orbita uma estrela, obedecendo as regras que eu vou colocar, é planeta, e corpo que orbita um planeta, ele é satélite, que é o caso da nossa Lua. Mas nós vamos ter uma aula, que é a próxima, sobre luas, falo mais sobre isso. Então está aí o nosso Sistema Solar, e nós temos então as regras para que um corpo seja considerado planeta. A primeira, ele tem que orbitar, claro, ao redor de uma estrela, essa é a fundamental. Segundo, tem que possuir forma arredondada, é causado por aquilo que se denomina como equilíbrio hidrostático. Mais para frente eu vou falar um pouquinho sobre esse equilíbrio hidrostático na astronomia. Ele tem que ser sua órbita livre, ou seja, não receber a influência direta da gravidade de outros planetas, que modifique os seus movimentos. Isso é fundamental também. Inclusive, Plutão era considerado um planeta. E aí, alguns anos atrás, ele foi desclassificado por causa dessa terceira regra. Ou seja, ele sofre influência de outros astros que estão aí na proximidade, como Netuno, por exemplo, e isso modifica totalmente a trajetória dele. Evidentemente que os planetas eles têm atração gravitacional entre si, e muitas vezes essa atração gravitacional gera algumas consequências, como por exemplo marés. Mas essa atração gravitacional de outros planetas, Júpiter, por exemplo, em relação à Terra, uma vez que Júpiter é muito grande, ele não modifica a trajetória da Terra em torno do Sol. O máximo que ele gera ali são efeitos de marés. Então, quer dizer, a Terra e outros planetas estão totalmente dentro dessas três condições. Okay? Então, isso é a condição para que um corpo seja considerado planeta. Uma outra coisa importante é o seguinte, como eu disse, a gente vai trabalhar um pouco mais para frente a formação do Sistema Solar. Uma coisa é fato, o Sistema Solar ele é plano, observa a figura que você está vendo aí, tá? Com exceção aí de alguns planetas que têm uma órbita um pouquinho mais achatada em relação, por exemplo, se você pegar o equatorial do Sol, o plano equatorial do Sol. Então, os planetas eles estão girando mais ou menos num plano. Isso tem uma explicação física, a gente vai falar disso na formação do Sistema Solar,
que é o princípio de conservação da quantidade de movimento e também do momento angular. Mas não é o caso para essa aula de hoje. Mas uma coisa é fato, o sistema solar ele é plano, ou seja, você tem aqui o Sol, os planetas giram mais ou menos nessa trajetória em torno dele. Não tem essa de um planeta girar, por exemplo, nesse plano e o outro, por exemplo, fazer um plano totalmente diferente. Então, isso é fundamental e se deve ao princípio de conservação da quantidade de movimento linear e da quantidade de movimento angular. Falo disso mais tarde, como eu disse, beleza? Então, lembre-se, o sistema solar ele é plano. Um detalhe importante, a gente falou disso lá atrás nas aulas de posicionamento, que o Sol muda de posição no céu ao longo de um ano, cerca de 1 grau para o leste por dia, beleza? Bom, vou falar um pouquinho então sobre o Sol, nossa estrela. Aí alguns GIFs animados com imagens reais, tá? Coletados pela NASA de alguns momentos do Sol. Eu mesmo estive em São José dos Campos uma vez e presenciei o monitoramento do Sol via satélite, muito parecido com essa imagem aí do lado esquerdo. É bem interessante. Hoje a gente faz monitoramento do Sol em tempo real por alguns motivos. Não sei se vocês sabem, mas por volta do ano de 1989 teve uma explosão solar tão forte que gerou ventos solares que danificou a rede elétrica de Nova York, nos Estados Unidos. Então, a partir daí, a NASA passou a monitorar o Sol com um pouco mais de frequência. Nós temos aí um satélite que está virado para o Sol 24 horas por dia. Lembrando que a luz do Sol leva aproximadamente 8 minutos para chegar aqui, então, caso tenha uma explosão solar, digamos assim, muito violenta, que venha danificar aparelhos aqui na Terra, nós temos 8 minutos de tempo para poder desligar, para não dar prejuízo, beleza? Então isso é fundamental, é importante. Esse é mais um gifzinho animado, preparei as explosões solares. Numa aula mais para frente sobre o Sol, com muito mais detalhes, eu vou voltar a falar sobre isso, inclusive com alguns vídeos. Comparado com outras estrelas, o Sol é de porte médio, e mesmo assim ele ocupa praticamente toda a massa do Sistema Solar. Cerca de 96% de toda a massa do Sistema Solar está no Sol. Ele tem cerca de 5 bilhões de anos, vamos falar um pouquinho sobre a evolução estelar na aula de estrelas. Ele está mais ou menos na metade da vida. O diâmetro dele é de 140 milhões de quilômetros. Repare esse valor, moçada, 140 milhões de quilômetros, esse é o diâmetro do Sol. A temperatura média na superfície é de 6.000 graus Celsius, isso na superfície. Internamente lá no núcleo a temperatura chega muito mais alto do que isso. A temperatura no núcleo dele é por volta de 15 milhões de graus Celsius, lá onde está ocorrendo fusão nuclear. O período de rotação dele é de 25 dias no Equador e 36 dias no Polo, ou seja, ele tem aí, as partes dele têm período de rotação diferente. O Equador para o Polo tem uma diferença. Essa é uma imagem de uma explosão solar. Esse aí é o seu professor, que aqui se encontra lá no INPE. Numa sala onde você tem o monitoramento do Sol em tempo real. Tive a oportunidade de fazer alguns cursos no INPE e na ocasião eu visitei esse laboratório, muito legal. Bom, vamos aos planetas do Sistema Solar. Mercúrio é o menor e mais próximo planeta do Sol. Moçada, essa ordem aí dos planetas e alguns dados físicos é bom guardar. Isso cai direto no ovo, vocês vão ver algumas questões mais para frente. Essa é uma foto da Mariner, que é uma nave que foi lançada em direção aos planetas internos, ali passando por Vênus e também por Mercúrio. Isso foi em 1974. O diâmetro de Vênus é de 4.680 km. Detalhe interessante, ele é o menor planeta do Sistema Solar. Vocês vão ver depois na aula de luas que tem lua que tem diâmetro maior do que o de Mercúrio, como Ganimedes, que é a lua de Júpiter, tá bom? Mas Mercúrio tem 4.680 km de diâmetro. A distância do Sol, volta de 58 milhões de quilômetros. Temperatura média na superfície, 420 graus Celsius do lado do Sol e menos 180 graus Celsius do lado oposto. Ele tem um período de rotação de 59 dias terrestres, ou seja, ele gira em torno do Sol em 59 dias. A translação dele é muito longa, maior do que o próprio ano, ou seja, o dia dele é maior que o ano. São 88 dias terrestres. Não possui atmosfera, não tem satélites, não tem luas.
É o segundo planeta mais denso do Sistema Solar. Velocidade de translação chega a 172.400 km por hora, essa é a velocidade de translação dele. Há evidências de gelo nas crateras, também nos polos. Segundo planeta do Sistema Solar, Vênus. Em dimensões é o que mais se aproxima da Terra, tem uma densa atmosfera. Essa também é uma foto da Marina, aquela mesma nave da NASA. É árido e estéril, densidade de 5,2 gramas por centímetros cúbicos, é o mais quente dos planetas. Esse planeta é bem turbulento, tem uma atmosfera bastante turbulenta e tem alguns gases bastante tóxicos na sua atmosfera. Por isso que, mesmo tendo aproximadamente o mesmo tamanho da Terra, ele é um planeta que é pouco explorado pela NASA. Você pode ver que Marte é muito mais explorado. Nós veremos daqui a pouco que Marte tem características bem mais amenas comparadas com Vênus, isso em relação à Terra, é claro. A rotação dele é retrógrada, tá? Ou seja, o planeta gira de leste para oeste. A maioria dos planetas, quase todos, né? Nós temos um outro planeta com um giro bastante complicado, que é Netuno. Ele gira de leste para oeste, e a maioria dos planetas giram de oeste para leste. O diâmetro dele, 12.104 km, ele é um pouco menor do que a Terra. Distância do Sol, 108 milhões de quilômetros. Temperatura média na superfície, 462 graus Celsius. Período de rotação, 244 dias terrestres. Então, olha o dia dele, a rotação, 244 dias terrestres. Isso faz a face dele virada para o Sol extremamente quente, enquanto que a outra é um pouco mais fria. A translação dele é feita em 224 dias terrestres, ou seja, menos de um ano, claro. Quanto mais perto o planeta do Sol, menos tempo de translação e maior velocidade orbital. Tá? Falaremos disso na aula de gravitação. A atmosfera dele contém gás carbônico, é o que predomina. Não tem satélites, não tem luas. E aí a nossa Terra, o nosso lar, o único planeta conhecido a ter vida. Isso aí é um negócio que ultimamente está sendo bastante discutido. Nós estamos aí muito interessados no que está acontecendo em alguns planetas especiais aí que a gente já está conhecendo melhor. Mas vamos deixar para falar disso numa outra ocasião. Essa é uma foto tirada da Estação Espacial Internacional em 2015, da NASA. Repare a Lua lá no fundo. Mais de 70% da superfície é coberta por água. Um diâmetro de 12.756 km. Repare que é um pouquinho maior que Vênus. Distância até o Sol, 150 milhões de quilômetros. Temperatura média na superfície, 15 graus Celsius. Período de rotação, 24 horas. Translação, 365 dias terrestres. A atmosfera é feita principalmente de nitrogênio e oxigênio. Tem um satélite, que é a nossa Lua. Algumas fotos aí da Terra. Essa foto da esquerda é uma visão da Apollo 8 da NASA, a partir da Lua. E essa foto da direita é uma visão a partir da Estação Espacial, a ISS. Também uma foto da NASA. Marte é o planeta mais estudado pelo ser humano depois da Terra. Tem algumas características do planeta que fazem com que isso aconteça. Tá? Vamos falar sobre elas. Essa é uma foto de uma sonda da NASA. É pequeno, vermelho devido ao óxido de ferro na superfície, tem uma densidade de 3,9 gramas por centímetros cúbicos. Tem vulcões enormes extintos, como o Monte Olympus, com 24 km de altura, e até onde sabemos o mais alto de todo o Sistema Solar. Esse vulcão cai direto nas provas do OBA. Guarde, Monte Olympus está em Marte, 24 km de altura. Beleza? Guarde isso. Distância do Sol, 228 milhões de quilômetros. O diâmetro dele, 6.794 km. Repare que é metade, mais ou menos, aí do diâmetro da Terra. Temperatura média na superfície, menos 65 graus Celsius. Período de rotação, olha que interessante, 24 horas e meia. Isso faz com que a temperatura dele seja muito mais amena. Por isso, esse já começa a ser um dos motivos que ele é muito explorado pela NASA. Período de translação, 687 dias terrestres, ou seja, quase 2 anos terrestres. Satélites, tem 2, Phobos e Deimos, parecem batatonas, falaremos disso na aula de satélites. A atmosfera dele é rarefeita, principalmente de gás carbônico e nitrogênio.
Essa é uma foto mais recente de Marte. Aí depois de Marte, antes de Júpiter, nós temos o chamado cinturão de asteroides, que é uma região entre Marte e Júpiter com grande concentração de asteroides. A gente ainda não tem um motivo desse cinturão. Algumas teorias existem, como por exemplo que era um planeta que orbitava ali e foi desintegrado por um meteoro, um cometa, alguma coisa do tipo, mas não temos ainda evidências. Ou também que sejam restos ali das formações dos planetas rochosos, né? Lembrando que Mercúrio, Vênus, Terra e Marte são chamados planetas rochosos, beleza? Cuidado com questões do tipo assim, olha, quem são os planetas vizinhos da Terra? Não se esqueça, Vênus e Marte. Quais são os planetas rochosos? Mercúrio, Vênus, Terra e Marte. Quais são os planetas internos? Mercúrio e Vênus. A partir da Terra são os planetas externos. Então são algumas perguntas que costumam aparecer, beleza? Está aí uma foto que mostra mais ou menos esquematicamente. Está lá o Sol, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, e aí você tem um cinturão de asteroides antes do próximo planeta, que é Júpiter. Esse cinturão de asteroides ele tem uma faixa, tem uma largura, tá? Alguns asteroides têm o formato de batatas, como você está vendo em algumas pedras com formato de batatas. Reparei algumas fotos reais da NASA. Cerca de 200 com mais de 100 km de diâmetro e cerca de 1 milhão com mais de 1 km de diâmetro. Mais de 12 mil estudados e catalogados até agora, mas tem muito mais que isso, ok? Alguns com pequenas luas. Engraçado isso, né? Você tem um asteroide e ele tem uma pequena lua, uma pequena pedra que gira em torno dele, que é considerado lua, beleza? Ceres, mais de 1.000 quilômetros de diâmetro. É um asteroide com mais de 1.000 quilômetros de diâmetro e ele é considerado um planeta anão, tá? Planeta anão. Um dos planetas anões fala um pouco mais sobre isso mais para frente. A maioria dos planetas anões estão lá depois de Netuno, mais Ceres, pelo tamanho dele aí, pelo formato arredondado, ele é considerado um planeta anão. Existem diversos tipos de asteroides. Os principais são os asteroides do tipo C, são chamados de carbonáceos. 75% dos asteroides são desse tipo. De todo o cinturão de asteroides ali, moçada, 75% são carbonáceos. Guarde isso, que isso cai de vez em quando em provas. A maioria deles localiza-se na parte externa do cinturão principal, mais próximos de Júpiter. Então eles estão mais para o lado de Júpiter. Lembrando que o cinturão tem uma espessura. A sua composição é um pouco parecida com a do Sol, com hidrogênio, hélio e outros elementos voláteis. Asteroides do tipo S são os silicatos, 17% dos asteroides são desse tipo. A maioria deles localiza-se na parte interna do cinturão e são moderadamente brilhantes, compostos por silica, rochas, e uma mistura metálica de níquel e ferro ou de magnésio e silicatos. Os asteroides do tipo M localizam-se no centro do cinturão principal. Eles são muito brilhantes e são compostos basicamente por ferro. Então são os chamados metálicos. Então, olha, carbonáceos, silicatos e metálicos, tá? São os formatos aí dos asteroides. Acredita-se que eles sejam as fontes de meteoritos de ferro que encontramos aqui na Terra. Bom, o fato é que muitas vezes esses asteroides eles entram em rota de colisão com a Terra, né, e caem aqui no nosso planeta. E aí formam-se os meteoritos. Essa é Vesta, o mais brilhante e o segundo mais massivo, depois de Ceres. Ceres não é tão brilhante quanto ele. Vesta aí, a formação e a posição, ele é muito brilhante, muitas vezes ele é visto a olho nu. Esse é Ceres. Duas fotinhas aí de Ceres, fotos da NASA. Repare que ele tem aí o formatão de uma lua, né? Mas, como ele gira em torno do Sol, ele é considerado um planeta anão. E nós temos um asteroide gigante chamado Bennu, com 381 metros, que poderá colidir com a Terra em 2135 e pode causar estragos à humanidade. De acordo com cientistas, esforços feitos pela Agência Espacial Norte-Americana NASA podem não ser capazes de contê-lo. Isso está sendo muito divulgado também, muito divulgado não, né? Muito estudado, porque
aconteceu no passado e com certeza vai acontecer no futuro. Esse asteroide aí, recentemente, agora no ano de 2019, teve uma sonda que fez um breve pouso, né? Não chega a ser um pouso porque não ficou lá, mas ela passou e coletou informações e ela está voltando para a Terra trazendo informações sobre esse asteroide. Deve chegar aqui por volta de 2023. Bem interessante. E vamos para Júpiter, que é o quinto planeta e é o maior planeta do Sistema Solar. Tem anéis, não é Saturno, mas tem anéis. Os anéis de Júpiter são bem tênues, tá? Tem um forte campo magnético e manchas coloridas. Então essa é uma belíssima foto de Júpiter. E aí você vê também aqui, ó, uma de suas luas, né? Não me lembro agora que lua é essa, não sei se é Io, mas uma das luas de Júpiter. Caberiam 11 terras alinhadas no seu equador. O que gira mais rápido, ou seja, o período de rotação dele é curto, volta de 12 horas, constituído em grande parte de gases. Acredita-se que tem um núcleo rochoso do tamanho da Terra e entre essas duas fases existe uma camada líquida. Foto de outubro de 2018 do Hubble. A densidade dele, 1,3 gramas centímetros cúbicos, repare que é pouco denso. O diâmetro dele, 143 mil quilômetros. Distância do Sol, 778 milhões de quilômetros. Temperatura média na superfície, por volta de menos 148 graus Celsius. Período de rotação, 10 horas. Dá 10 horas e uns quebrados. Tá? Eu falei 12 horas agora há pouco, mas dá 10 horas e uns quebrados. Período de translação, 12 anos terrestres. Ou seja, o ano dele dura 12 anos terrestres. A atmosfera dele tem principalmente hidrogênio e hélio. Tem 79 satélites já conhecidos. Mas é o seguinte, o número de satélites desses planetas netunianos tem aumentado, porque tem se descoberto novos satélites, perdão. Os mais importantes são Io, Europa, Ganimedes e Calisto, são redondos. Esses satélites foram descobertos por Galileu lá nos anos 1600, tá? Quando ele fez a primeira luneta. Então, é o seguinte, esses são os satélites mais importantes de Júpiter. Na verdade, Galileu ele apenas apontou a luneta para o céu, né? Não foi ele que inventou a luneta, nunca se esqueça disso, tá bom? Não foi ele que inventou o telescópio. Algumas fotos de Júpiter. E vem Saturno. Descoberto por Galileu em 1610, menos denso que a água e mais achatado dos planetas. E Saturno. Foto feita pela Cassini em 2016. Famoso pelos seus anéis, que se estendem por 280 mil quilômetros e próximo de 1 quilômetro de espessura, com objetos de dimensões de 1 centímetro a 10 metros. Esses anéis também estão em estudo para tentar entender a formação. Acredita-se, a teoria mais recente, que foi uma lua que foi desintegrada pela atração gravitacional de Saturno, mas isso ainda não está totalmente confirmado. Sua maior lua é Titã, é a segunda maior lua do Sistema Solar, tem 5.150 km de diâmetro e possui o triplo do volume da nossa Lua. É a única lua conhecida com atmosfera espessa e rica em nitrogênio. O campo magnético de Saturno é de 500 vezes mais intenso que o da Terra. O diâmetro dele 120 mil quilômetros, pouco menor que Júpiter. Distância até o Sol, veja que agora a gente passamos para a casa dos bilhões, né? 1 bilhão e 430 milhões de quilômetros. Temperatura média na superfície, menos 178 graus Celsius. Período de rotação, 10 horas também. Período de translação, 29,5 anos terrestres. Atmosfera muito turbulenta, tem hidrogênio, hélio e metano. Satélites já são 82. Titã é o maior. Aí temos também Mimas, Encelado, Tétis, Dione, Réia e Hiperião. Falaremos de satélites na próxima aula. Urano, descoberto em 13 de março de 1781. Na aula de telescópios eu falo um pouco sobre isso, lá no telescópio de William Herschel. Foi quando se descobriu Urano. E Urano tem algumas características especiais, tá? Ele gira com os polos praticamente virado para o Sol. Curioso isso, né? E ele também tem anéis. Essa é uma foto feita pela Voyager, em 1986.
Ele tem uma grande inclinação do seu eixo, com seu polo voltado em direção ao Sol, como eu disse, ou seja, ele orbita o Sol quase que deitado. Em 1986, a Voyager, ao passar próximo do planeta, constatou a presença de anéis, bem discretos, mas tem anéis também. Realiza um movimento de rotação contrário aos outros planetas, ou seja, sentido anti-horário. Lembre-se que Vênus também tinha um movimento retrógrado, só que ele está um pouco mais alinhado em relação aos outros planetas, né? O Urano ele tem a retrogradação, o movimento retrógrado no movimento de rotação, mas ele tem esse problema de estar muito inclinado. O diâmetro dele, 51.800 km, já é um pouco menor em relação aos dois anteriores, ainda assim muito maior que a Terra. Distância até o Sol, 2 bilhões e 870 milhões de quilômetros. Temperatura média na superfície, menos 216 graus Celsius. Período de translação, são 84 anos terrestres, ou seja, aqui na Terra se vai uma geração e Urano completou o primeiro ano. A rotação dele é feita em 18 horas, aproximadamente. A atmosfera dele tem hidrogênio, hélio e metano. Tem 27 satélites, os maiores são Pup, Miranda, Ariel, Umbriel, Titânia e Oberon. E nós temos Netuno, que é o último planeta, considerado planeta, do Sistema Solar. Ele é parecido com Urano, ambos com coloração verde azulada, discretos anéis. Aí uma foto do Hubble, feita pela NASA. Descoberto em 23 de setembro de 1846, diâmetro 49.500 km, distância até o Sol 4 bilhões e 448 milhões de quilômetros. Temperatura média na superfície por volta de menos 214 graus Celsius, período de rotação em torno de 16 horas, translação 165 anos terrestres. Então, moçada, repare o seguinte, o ano dele vão-se 2 gerações aqui na Terra, tá? Para Urano completar, Netuno completar uma volta em torno do Sol, beleza? A atmosfera dele tem hidrogênio, hélio e metano também, 14 satélites, o maior é Tritão, com 2.700 km de diâmetro. Aqui eu mostro para vocês uma tabela de consulta rápida, vamos dizer assim, né? Então você tem lá os planetas pela ordem, Mercúrio, Vênus, Terra, Marte, Júpiter, e aí eu coloco algumas informações nessa tabela. Como eu disse, é uma tabela de consulta rápida. Você tem aí o raio de cada planeta, eu coloco o raio, não o diâmetro. Eu coloco a distância até o Sol em milhões de quilômetros, né? Eu coloco a velocidade orbital, que é aquela velocidade com que o planeta gira em torno do Sol. Repare que a velocidade orbital, isso é fundamental, comece a guardar isso. Ela é decrescente do planeta mais próximo para o mais afastado, veremos isso nas leis de Kepler. Repare que Netuno tem apenas 6 km por segundo de velocidade orbital. O período de revolução, que é o ano, né? Tudo comparado com a Terra. O período de rotação, que é o giro em torno do próprio eixo, que é o dia, né? Todos também comparados com a Terra. Curiosidades aí para Mercúrio e Vênus, que tem rotação extensas. No caso de Vênus, o dia dele dura mais que o ano. Bem interessante isso. O número de satélites. E aí uma outra informação, que é o tempo que a luz do Sol leva para chegar em cada um desses planetas. Repare que Mercúrio, a luz leva 3 minutos e 10 segundos. Vênus, 6 minutos. Terra, 8 minutos e 20 segundos. Lá em Netuno, se você observar, o último planeta, a luz do Sol leva 4 horas e 40 minutos para chegar lá. Isso é bastante interessante e curioso. E planeta não. São corpos rochosos e esféricos em órbita em torno de uma estrela, porém não é o principal astro de sua órbita. Junto com ele existem corpos similares. Ou seja, normalmente ele não obedece à terceira condição para ser planeta, tá? Que é aquele de ter uma gravidade independente. Plutão não atende à terceira regra para planetas. É composto de rocha e gelo e é relativamente pequeno, com aproximadamente 1/5 da massa da Lua e 1/3 do seu volume. Uma órbita altamente inclinada e excêntrica. Isso faz Plutão ficar periodicamente mais perto do que o Sol, do que Netuno, por exemplo. A luz do Sol leva 5,5 horas para chegar a Plutão. Então tá aí, ó. Plutão, planeta não. Foi descoberto agora recentemente, né, 1930, tem pouco mais de 90 anos, e tem período de translação de 248 anos terrestres, ou seja, o tempo que ele gasta para girar em torno do Sol. Tem 5 satélites naturais, o maior é Caronte.
E aí nós temos outros planetas anões, Ceres, no cinturão de asteroides, não se esqueça. E aí lá nos confins do Sistema Solar, depois de Netuno, nós temos Eris, Makemake, Haumea, localizados após a órbita de Netuno, numa região chamada Cinturão de Kuiper, e são denominados de plutóides. Aí eu mostro para vocês uma tabela com os principais planetas anões. Ceres tem um raio de 475 km, distância ao Sol 413 milhões, ele está ali no cinturão de asteroides, guarde essa informação. O período de revolução dele, em anos terrestres, o período de rotação, 9 horas, e o número de satélites. Aí você tem Plutão, repare o raio de Plutão, 1170, a distância até o Sol, período de revolução. Haumea tem um raio de 869 km, menor do que Plutão, tem 283 anos de período de revolução. Makemake, que tem 750 km de raio, está a 6 bilhões e 850 milhões de quilômetros de distância do Sol, e tem um período de revolução de 310 anos. E Eris, que seria aí o último planeta anão descoberto até agora, né? A gente não tem evidências, mas desconfia que existem outros planetas anões lá no cinturão de asteroides, na segunda parte do cinturão de asteroides, né? No cinturão de Kuiper. Ele tem aí um período de 557 anos. Olha a dificuldade para poder enxergar. São 557 anos de período de revolução. Então, por que a gente às vezes define não, né? A gente acha que tem outros planetas anões. A tecnologia espacial aí tem pouco mais de 300, 400 anos, né? Se você for pensar na luneta de Galileu, lá por volta dos anos 1600. Então, quer dizer, esses astros giram um tempo muito longo em torno do Sol. E aí vem a nossa dificuldade, muitas vezes, de enxergar uma posição aqui ali em relação a esses astros que giram lá em torno do Sol, no cinturão de Kuiper. Algumas fotos, Plutão e sua maior lua, Caronte, à esquerda. Essa é uma imagem da nave New Horizons, da NASA. Essa foto é recente. E uma imagem do telescópio de Plutão, de Caronte, ela também chamada de Charon, tá? Alguns outros astros aí. Na verdade, são outras luas de Plutão, tá? Nix e Hydra são outras luas de Plutão. Imagens do sistema de Plutão obtida pelo Hubble. Esse é a Haumea. Tem 2 satélitezinhos. Repare que a Haumea não é lá muito redondo, né? Tem uma forma de um batatão. E essa é a Makemake, é um satélitezinho. Ceres. E nós temos já, chegando no final dessa aula de apresentação do Sistema Solar, outros objetos do Sistema Solar. Aí você tem o cinturão de Kuiper, que está depois de Netuno, onde estão lá os planetas anões, e tem muitas outras rochas, praticamente um segundo cinturão que tem no Sistema Solar, após a órbita de Netuno. É outra região com grande concentração de meteoroides. Fica além da órbita de Netuno, nos limites do Sistema Solar. São considerados os restos do Sistema Solar. Nessa região se encontram os planetas anões, Plutão, Eris, Makemake e Haumea. E nós temos a nuvem de Oort, que ali seria o limite do Sistema Solar. Lembrando que a luz do Sol leva mais ou menos um ano para chegar até essa região, que é considerado os confins aí do Sistema Solar, beleza? É uma nuvem esférica composta de gelo e blocos rochosos voláteis a quase um ano-luz do Sol. Isso significa que ela está a aproximadamente 1/4 de distância de Próxima Centauri, que é a estrela mais perto da gente, lembre-se disso. A parte externa da nuvem de Oort define o limite cosmográfico do Sistema Solar. É a região de influência gravitacional do Sol. Na verdade, essa região está sendo agora estudada porque tem se descoberto alguns mistérios nessa região, então isso está em evidência, sendo muito estudado aí por algumas agências espaciais como a NASA, como a ESA, a agência europeia também, tá bom? Então, só para você ter uma ideia aqui, ó, lembrando que aqui nós temos o nosso Sol aqui embaixo, aí você tem a órbita de todos os planetas, aqui a última órbita, que é a de Plutão, aí você tem o cinturão de Kuiper, depois você tem um espaço, esse espaço, né, e as órbitas dos planetas exteriores, e aí você tem, ó, tudo aqui que você está vendo é essa foto de cima, Sistema Solar. E aí nós temos o cinturão de Kuiper. A nuvem de Oort, perdão.
Essa nuvem de Oort é onde se formam os cometas. Tá? Nós temos evidências que os cometas são formados aí. Aí, ó, cometas aglomerados de gelo e rocha, às vezes de formato irregular, como uma batata ou uma esfera, que perambulam em torno do Sol, descrevendo órbitas elípticas de grande excentricidade. Cerca de 1000 já foram vistos. Ao se aproximarem do Sol, o vento solar faz com que o gelo se transforme em gás e poeira e forma-se uma cauda que se estende na direção contrária do Sol. O Halley é o mais famoso deles, acredita que sua origem é na nuvem de Oort. Então, aí uma imagem do Halley em 1910, tirada pelo Observatório Lowell, no Arizona. Bom, por que o cometa não é um planeta? Primeiro, o planeta, como você viu, tem aquelas três condições. O cometa ele é uma formação ali rochosa em muito gelo, e quando ele orbita em torno do Sol numa trajetória extremamente elíptica, muitas vezes ele deixa esse rastro de gelo que vai se condensando aí, e aí acontece o seguinte, ele vai se desformando, vamos dizer assim. Alguns cometas, ao longo da sua história, eles explodem quando chegam muito perto do Sol, ou eles caem até mesmo nos planetas. Então tem uma órbita muito diferente, não é um corpo, digamos assim, redondo, então ele não obedece às condições, beleza? E é, como eu disse, formado lá na nuvem de Oort. Então, essa é a definição para cometa. Essa é mais ou menos uma trajetória aí do cometa. Ele sai lá da nuvem de Oort e orbita em torno do Sol. Muitas vezes ele pode ser atraído por planetas e cai como caiu em Júpiter em 1998, se não me engano. Schumacher-Lev-9. Por último, um quadro resumo aí do nosso sistema solar. Observe alguns detalhes importantes. Mercúrio com a sua órbita normal, a trajetória normal de órbita. Inclinação do eixo de 2 graus. Vênus, né, ela tem uma inclinação de 177 graus, porque ele gira no sentido contrário. Você poderia dizer que é um dos únicos que faz isso, né, porque tem o problema seguinte, ó, se você pensar Urano, o eixo de inclinação dele está aqui. Quando você posiciona esse eixo, aí é o tal detalhe. Você vai posicionar no sentido horário ou anti-horário? Como é que vai ficar a rotação dele? Não sabemos. Então, são os dois que têm, digamos assim, uma excentricidade em termos da rotação. O resto, repare, todo mundo rotacionando de oeste para leste. E aí você tem a inclinação dos eixos, no caso da Terra 23 graus, Marte 25 graus, Júpiter apenas 3 graus e assim por diante. Então, é uma tabelinha aí para você consultar algumas informações importantes sobre o nosso sistema solar. Lembrando mais uma vez que essa aula teve o objetivo apenas de apresentar o sistema solar, as características mais importantes dos planetas, e evidentemente que nós vamos ter uma aula um pouco mais para frente, que eu vou falar sobre a formação do sistema solar, onde nós vamos informar muito mais detalhes sobre esse complexo sistema. Beleza? Por hoje é isso, se gostou já sabe, curte o vídeo, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e, se gostou já sabe, curte. Grande abraço e até a próxima.